Nós estamos enfrentando, como o restante do mundo, uma pandemia. Nestes momentos, a ação do Estado, a ação do governo é decisiva, decisiva. Tudo vai depender, na verdade, em grande parte, do ponto de vista da recuperação, do que o Estado, do que o governo fará. Então, a grande pergunta que se impõe é, nesse momento de pandemia, qual tem sido, de fato, a política pública do governo? Vamos conversar sobre isso daqui para frente. Muito bom. As Escrituras Sagradas, lá em Lucas capítulo 12, versículo 2 e 3, dizem o seguinte: mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido. E o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. Muito bom. Uma das coisas mais importantes quando você está enfrentando uma epidemia, como é o nosso caso, é saber todos os dados, é saber a verdade. A população tem de saber o que está acontecendo, porque a população precisa ser avisada dos riscos que está correndo e da evolução do quadro, não é? Então, por exemplo, a população já foi avisada pelas autoridades sanitárias, a começar da OMS, Organização Mundial de Saúde, que é a organização internacional a qual todos nós estamos ligados, que tem de ficar em casa, tem de ficar de quarentena, que não pode sair, porque se sair corre o risco de sofrer o contágio. Também já fomos avisados que se houver uma emergência e não tem jeito, tem de ir botar a cara na rua, tem de ir de máscara, tem de usar álcool gel, tem de cuidar de lavar as mãos. Chegando em casa, tem de trocar de roupa, tem de lavar as mãos de novo, tem de se proteger. E também que tem de tomar muita água. O tempo todo tomando água para que o vírus não fique alojado na cavidade bucal. Ok. Então, essas informações, elas são de domínio público. Agora, o quanto essas informações vão ou não ser levadas a sério depende da política pública do Estado, do quanto o Estado vai trabalhar para que essa informação flua a contento, para que todo mundo saiba disso, para que todo mundo seja o tempo todo avisado do perigo. E não pode haver, sob hipótese alguma, não pode haver, sob hipótese alguma, nenhum dado não revelado. Mas o que nós estamos assistindo no Brasil é exatamente o contrário. Nós estamos assistindo a política dos gabinetes, ou seja, nós não sabemos o que o Estado sabe sobre essa pandemia, nós não temos os números, não temos acesso aos números, e fica aquela impressão de que tem um grupo de pessoas fazendo terrorismo, enquanto um outro grupo de pessoas mais corajosa, mais aventureiras, mais decididas, estão vivendo a vida. Por quê? Porque o Estado está sonegando números. Como é que a gente faz para saber a verdade? E se a gente não souber a verdade pelo Estado, o que as escrituras acabaram de dizer vai se cumprir, ou seja, o que estava encoberto vai ser descoberto. O que foi dito ao gabinete vai ser apregoado nos telhados. Só que vai acontecer da pior forma possível. Por exemplo, os cemitérios.
Porque essa subnotificação, ninguém sabe quantas pessoas estão infectadas, não há testes suficientes para todo mundo, os testes não estão sendo aplicados a contento. Então, essa subnotificação do Covid-19, o fato de não haver um esforço do Estado para que isso, de maneira clara, seja comunicado a todos, e, além disso, o negacionismo, não é, que nós vimos no presidente da República, dizendo que era uma gripezinha, etc., vai acabar criando um novo campo de pesquisa, que é um observatório dos cemitérios e das casas funerárias. Porque eles é que estão vendo o que está acontecendo de fato. Eles é que estão respondendo perguntas como quantos enterros por dia estão acontecendo, quantas casas funerárias estão ativas em relação ao Covid-19, quantos sacos para transporte de corpos, quanta mudança de estrutura aconteceu no serviço funerário. Então, a gente vai ter de descobrir essas verdades de outra maneira, e às vezes da forma mais angustiante possível, porque o governo parece que quer que a imprensa diga coisas positivas, porque o presidente quer fazer valer a todo custo a sua tese de que o Covid-19 não passa de uma gripezinha, de um resfriadinho. Então, como é que a gente faz? Deixa eu ler aqui para você uma carta angustiante de um pastor do Nordeste, um pastor muito amigo, e ele fala sobre a morte da avó dele. É o Fabrício Maciel. E ele escreveu o seguinte: a Covid é uma dura e real doença que não apenas mata, ela também trucida a alma dos familiares que nada podem fazer. No dia 25 de abril de 2020, perdi minha tia, de 83 anos, por Covid. Preferia ouvir a notícia de que ela perdeu um emprego ou a empresa, porque isso se recupera, mas ela perdeu a vida. Afinal, quem não daria tudo o que tem em troca da vida daqueles a quem ama? Minha tia não é só um número a mais numa matemática sem empatia e desumana. Uma mulher dedicada à casa, à família e a Jesus. Esposa de um homem igualmente maravilhoso, mãe de 4 filhos, um deles já falecido, e dos 3 filhos vivos, dois estão com Covid. Dos 3 filhos, 2 estão com Covid. Um está internado há mais de uma semana lutando pela vida. Um segundo filho, na verdade filha, está há 5 dias perambulando entre os hospitais, já com diagnóstico de Covid, mas sem vaga para internação. No dia 26 de abril, sepultamos minha tia. Foi um sepultamento inimaginável. Bem, minha tia, apesar da idade, não tinha nenhuma comorbidade. Estava sadia, em casa, até ficar doente. Foi internada e testada positivamente para a Covid. Seu quadro no hospital não teve melhoras. Precisou de um UTI. Lutou bravamente pela vida, morreu às 23 horas do último dia 25. Doeu saber da morte da minha tia, mas, igualmente, doeu muitíssimo não poder acompanhá-la no leito do hospital, fazer o que em outro tempo seria normal, visitas, para animar seu coração, para levar afetos. Tudo ficou pior quando ela precisou ir para a UTI. A nossa angústia, nós já sabíamos que seria difícil, era obter informações, mas elas se tornaram impossíveis. A equipe médica e de assistência estava sobrecarregada. Do lado de lá, minha tia lutava pela vida. Do lado de cá, uma busca por informações e angústia
por não saber se ela ainda estava viva. Enfim, por volta da 1h da manhã da madrugada do dia 26, soubemos que ela havia partido às 23 horas do dia anterior. Então começou uma nova agonia, a dolorosa batalha, o sepultamento. A prática adotada pelas funerárias e cemitérios para óbitos mudou dramaticamente. Liguei para o cemitério, que me avisou que nossa família não teria como fazer reunião fúnebre, nem mesmo se aproximar do caixão. O corpo sairia do carro funerário direto para o túmulo. Precisei reconhecer o corpo da minha tia entre 3 corpos de pessoas mortas por Covid-19. Achei que iria ao necrotério do hospital para fazer isso, mas estava lotado. Os 3 corpos estavam numa capela, que deveria ser lugar de oração, de esperança, e se tornou um lugar de dor e de sofrimento. Enfim, chegou o carro funerário. O motorista se equipou dos pés à cabeça para evitar o contágio ao colocar o corpo ensacado da tia no caixão. Minha tia não teve direito a se vestir com roupa que levei, sequer pôde ser tirado daquele saco. Foi posta no caixão sem o corpo vestido nem rodeado de flores. Às 14h30, o seu corpo desceu à sepultura através de 2 coveiros visivelmente cansados. Segundo eles, ainda tinham mais 11 mortos a sepultar. Presentes no sepultamento, distante um dos outros, poucos familiares, todos com máscaras, mantendo a distância e, pior, sem nenhuma troca de afeto entre nós. Nada foi igual desde a internação, morte e sepultamento. A despedida e o luto não foram processados, como aqueles que morreram antes e que ainda vão viver depois da pandemia. Esse é apenas um relato de alguém que perdeu uma pessoa que amava muito e que ainda espera pela recuperação de mais 2. Espero não precisar sair de porta em porta para avisar da morte de mais ninguém. Foi difícil demais. Não quero que ninguém passe por aquilo que passei. Isso é o Covid-19 que ninguém sabe. Então, William, que dizer dessa angústia? A gente não sabe coisa nenhuma, tudo está sendo mantido nos bastidores, as informações estão muito cifradas, e aí a gente vê essa descrição do pastor Fabrício Maciel, lá de Fortaleza, sobre a tia dele, e certamente essa realidade é uma realidade que um sem número de pessoas está sofrendo nesse exato momento em todo o Brasil. Enquanto isso, o Brasil está discutindo um presidente na corda bamba e um juiz acusado de ser venal, tentando disputar previamente uma presidência, uma eleição para presidente da República que não chegamos nem perto, e o Brasil morrendo, e as pessoas morrendo, e as pessoas tendo de enterrar gente desse jeito. O que você tem a me dizer sobre isso? Infelizmente, nós temos um governo que aderiu à ideologia negacionista. E para manter essa ideologia, para utilizar, ter uma base para a sua ideologia, eles adotaram a subnotificação como política pública. Infelizmente, a subnotificação é a política pública do nosso governo. Para deixar claro para muitos das pessoas que nos veem, subnotificação, que foi tomando conta do nosso vocabulário, é o ato de informar um número abaixo da realidade, daquilo que é real. É um número sempre inferior daquele número que é real. E foi algo que foi admitido pelo próprio Ministério da Saúde. O Brasil, dos países mais afetados pelo vírus, é o que menos faz teste.
uma estimativa que foi divulgada pelo portal Covid-19 Brasil, que reúne cientistas da USP, né, que é a Universidade de São Paulo, e da UNB, a Universidade de Brasília, estima que já no último dia 11 de abril, agora último, o Brasil poderia ter 15 vezes mais casos da Covid-19 do que foi divulgado pelo Ministério da Saúde. Então, se o número de casos subnotificados, projetados, fosse realmente, for real, for considerado, o Brasil hoje seria o segundo país no mundo, atrás somente dos Estados Unidos. Com a diferença de que os Estados Unidos testam 8.866 pessoas por milhão de habitantes, enquanto o Brasil testa apenas 296 pessoas por habitantes. Como o texto que você leu, a máscara está começando a cair. Infelizmente, ela cai mostrando a morte, porque a ideia do texto é a hipocrisia, né? Que é mostrada que é, como nós sabemos, hipócrita, vem daquela ideia de colocar máscara, o teatro que se coloca uma máscara para poder aparecer. É a mentira, né? Disfarçada, e Jesus está denunciando aí, dizendo que vai trazer à luz tudo isso. Infelizmente, já está acontecendo tudo isso. E interessante, porque eu vejo colegas nossos que continuam apoiando o governo e, e que mantiveram as igrejas abertas e os cultos presenciais contra toda a noção que a gente recebeu das autoridades sanitárias sobre o perigo do contágio. E agora se multiplica entre nós, e essa é outra subnotificação, se multiplica entre nós a morte de pastores. Um tanto de pastores Verdade. contaminados e alguns deles já mortos pelo Covid-19. Verdade. E ninguém diz. E aí fica aquela história de heróis da fé, né? Falsos heróis da fé, dizendo que não, conosco não acontece, conosco não acontece. Bom, então vamos falar isso para a família dos pastores que desobedeceram às orientações, promoveram os encontros presenciais e agora perderam a vida, entre outros que estão internados. O que você diria disso, William? Essa turma me lembra muito um profeta nacionalista do período de Jeremias, chamado Ananias. Foi um profeta que, se eu não me engano, é Jeremias capítulo 28, e ele era nacionalista, então ele estava no grupo que, alinhado com a realeza, que estava em oposição à vontade de Deus, e tinha que, como objetivo, se unir ao Egito para poder se insurgir contra a Babilônia. E, segundo Jeremias, Babilônia estava a serviço de Deus como um instrumento de juízo para com a nação de Israel. E Ananias, então, se levanta em oposição à voz de Deus e traz, então, para o povo de Israel uma falsa esperança, dizendo que aquilo ali era apenas duraria pouco, enquanto Jeremias estava dizendo que era algo brutal, que demoraria cerca de 70 anos, ele estava dizendo apenas que era uma gripezinha. Ele estava dizendo que aquilo ali iria passar rapidamente. E, infelizmente, muitos dos nossos pregadores, pastores, colegas, se alinharam ao discurso de Ananias. Se alinharam ao discurso de Ananias, ao invés de se apresentarem como verdadeiros profetas, como o profeta Jeremias, dizendo e declarando à nação o que de fato está acontecendo. Preferiram negar a realidade por viés ideológico. E Deus vai pedir conta, como pediu conta de Ananias, de tudo isso. Infelizmente. E é engraçado, porque assim, engraçado é modo de dizer, né? É terrível. Porque, Seria como se não fosse trágico.
Porque você olha, por exemplo, para o ministro da Saúde, o novo ministro da Saúde, e ele é como o novo Covid-19, porque a gente não entende nada do que ele está falando. Ele não consegue se comunicar, ele não consegue dizer a que veio, ele não consegue dizer que políticas são tomadas. E aí ele faz promessas estapafúrdias, dizendo que vai fazer 40 milhões de testes, dos quais chegam só 177. Ou seja... Mas isso, Ari, não querendo te interromper, mas já interrompendo, isso ele falou quando ele assumiu. Logo após o discurso do presidente, ele falou isso. Exatamente. Ele deveria falar. Porém, agora, na semana passada, no próximo já o final de semana, ele disse que a gente não tem como fazer esses testes. Não é possível fazer os testes. Ou seja, ele já mudou o discurso para poder alinhar a política, né, de subnotificação. Ou seja, não venham me cobrar isso. Não me cobrem isso, porque eu estou alinhado ao presidente. É absurdo, não é? Quer dizer... E o que a gente precisa, o que a gente precisa cobrar do Ministério da Saúde? Eu acho que temos algumas perguntas que deveríamos fazer. Por exemplo, quantos testes o Brasil está realizando diariamente? Quantos testes já foram realizados? E assim, é importante também saber qual a metodologia de aplicação. Quantos kits para testes temos hoje disponíveis no Brasil? Porque a gente só ouve dizer que está chegando, vai chegar, já comprou. Mas qual a realidade disso? Precisamos cobrar isso, precisamos saber. Se faz necessário uma transparência. Nós precisamos saber enquanto nação. Exatamente. E, mais do que a gente saber, a gente precisa ser alertado sobre o progresso do contágio, porque eu tenho notícias vindo de várias partes do Brasil de que as pessoas estão andando na rua como se não tivesse acontecendo quase nada. Hoje mesmo estava me dizendo que ele está tentando tomar todas as precauções e ver as pessoas rindo dele, dizendo que ele está exagerado, que não precisa de nada disso. E o pior é que os dados sobre esse vírus, eles são muito difusos, né? Parece que cada dia a gente tem um dado novo. Você mesmo hoje estava comentando comigo um dado que ouviu de um dos diretores de um dos nossos hospitais de referência. O Emílio Ribas, aqui de São Paulo. Qual hospital? Emílio Ribas. É o hospital que é referência, especialista, né, na área de virologia aqui do país. E foi o primeiro hospital que foi tomado 100% a UTI. O diretor, em entrevista a uma rádio, ele disse que o vírus é novo, é algo novo, então ele tem apresentado maneiras diferentes e cada ser humano tem respondido de maneiras diferentes. E há relatos de pessoas, ele viu, né, ele disse do relato de pessoas que estão lá, ou uma pessoa, ou duas pessoas especificamente, que apresentaram, em decorrência do vírus, problemas neurológicos. Ou seja, de alguma forma o vírus, acessando o sangue, ele afetou o cérebro. E eu também, pessoalmente, tive notícia de uma amiga da minha esposa que trabalha na área de saúde, é enfermeira, que um colega de trabalho dela, ou seja, também um enfermeiro, ele foi acometido do vírus e acabou, graças a Deus, não faleceu, mas ele está com um problema neurológico em decorrência do vírus. Então, é um vírus novo, tem muita coisa nova acontecendo, está se descobrindo agora. Já sabíamos da questão do que o vírus atinge os rins e os pulmões, mas o cérebro é algo realmente novo e tem assustado a comunidade médica, felizmente. Então, esse é o ponto. Nós estamos enfrentando uma batalha cruel contra um inimigo que a gente não consegue conhecer direito.
E aí nós estamos num país onde o presidente e o ex-ministro da Justiça, ambos acusados de venalidade, estão já disputando a presidência da República de 2022. Enquanto isso, nós não ficamos sabendo minimamente o que é que está acontecendo no país em meio à pandemia, por causa da pandemia e para realmente resolver o problema da pandemia. É assustador, é um nível de responsabilidade única, é um absurdo sob todos os aspectos, e a cada dia a gente tem notícias mais desastrosas sobre o que está acontecendo com as pessoas e notícias mais angustiantes sobre a inépcia, a inabilidade e a insensibilidade governamental. Então, é lamentável, porque, como Jesus Cristo disse, as coisas seriam sabidas de um jeito ou de outro. Ou seja, vocês vão esconder de um jeito, elas serão sabidas de outro. Vocês vão falar nos gabinetes, elas vão aparecer nos telhados. Sim. Vocês vão esconder a boca pequena e ela vai ser gritada para todo mundo ouvir. O problema é como esse grito vai acontecer. E agora, esse grito está acontecendo através dos relatórios de morte, através dos relatórios dos cemitérios, que estão multiplicando as suas covas, que já estão até trabalhando com a ideia da cova comunitária, a vala comum, não é? Para não dizer vala comum, que já estão falando em sacos e não mais em caixões. Ou seja, enquanto isso, o pessoal falando que precisa recuperar a economia. Meu Deus. Ver os consumidores irem apoiar gestos tresloucados de prefeitos que mandam abrir os shoppings, por exemplo. Aí o consumidor vai pensando o quê? Que o vírus vai fazer distinção entre o funcionário e o consumidor? É isso? Não, para o vírus, tudo é festa. Tudo é festa. O consumidor, o trabalhador, todo mundo está correndo risco de vida. Nós temos de dizer isso. E nós temos isso da forma mais enfática possível. E temos de dizer aos evangélicos, que é grande parte dos nossos espectadores, que os pastores também estão morrendo, viu, irmãos? Pastores também estão morrendo, viu? Pastores estão sendo infectados e estão morrendo, muitos deles porque obedeceram a ordem dos seus líderes, dos seus bispos, dos seus apóstolos, dos seus superintendentes, dos donos das suas denominações, e fizeram o que eles mandaram, e agora vão morrer. Já estão internados e alguns já morreram. E aí, claro que a gente perguntaria, e a família dessa gente vai ser cuidada por quem? Os grandes apóstolos vão cuidar dessa família? Os caras que foram para a televisão dizer que governador nenhum fecha a igreja dele vai cuidar da família dos que já morreram na sua denominação? Nós precisamos fazer o que as autoridades sanitárias estão fazendo. Ou estão de... A gente tem de ficar de quarentena, a gente tem de tomar muita água, se não tiver saída, precisar sair, tem de usar máscara, tem de manter pelo menos 1 metro, 1,5 metros de distância, e tem de parar de ouvir esses pastores que não estão levando a sério a sua vida. Isso é com você, daqui para frente. Pastores, presidente e ministros têm de ser repudiados. Isso é comigo e com você, daqui para frente.